E aí, gente, gravando, tudo bem? Não dá pra chamar de teste, não dá pra chamar de nada, mas é mais uma vontade de estar expressando e compartilhando alguma coisa, e falando alguma coisa a respeito do que eu tinha ouvido, vendo, visto. Na semana passada, se não me engano, é, uma professora lá no Rio de Janeiro teve a infeliz ideia de postar que a morte de uma menina, de uma criança de 2 anos de idade era um juízo divino, né? E como que a gente tem, como que as pessoas têm coragem de ser tão idiotas assim, né? Tão, sei lá, como chamar, o que dizer, entendeu? Aí hoje eu estava trabalhando e um colega meu falou assim, pô, você viu que lamentável a morte da esposa do Lula? E eu falei, mãe, é muito triste, né? O meu pai teve é, 2 derrames e ele escapou ileso dos dois, está vivo aí, com várias dificuldades, não de locomoção, ele está com 80 anos de idade, mas é muito ingrato se eu pensar que tem gente que vai todo domingo num lugar chamado igreja e está comemorando, postando no Facebook que isso aí é vingança divina. Lógico, eu não vi ainda nada disso, nem abri a internet depois disso, só li alguma coisa em jornais sérios a respeito da morte cerebral da esposa do Lula. E é lamentável, gente. É uma dor, é um sofrimento, é uma angústia. Imagine você perder uma pessoa que viveu com você muitos anos. Então, eu acho que se você professa algum tipo de fé, você não tem direito, nem ousadia, nem você não tem o direito de simplesmente se manifestar, nem a favor nem contra, mas orar pela família do Luiz Inácio. Não ex-presidente, mas uma pessoa que é como a gente, assim como a gente tem que orar por todas as pessoas que sofrem. Quantas pessoas estão sofrendo angústias e desespero por causa de perdas, de mortes, de separações abruptas e inesperadas. E é horrível quando a gente pensa que essas coisas acontecem dentro de um lugar onde deveria se pregar o amor. Ah não, Cláudio, mas todos os domingos nós falamos do amor de Deus. Ok, então vamos praticar e viver no nosso dia a dia, na nossa vida, esse amor chamado de Deus. Porque uma coisa que as pessoas esquecem, e eu falei uma vez isso num live, mas eu gostaria de deixar registrado aqui agora nesse pequeno estudo, se eu posso colocar assim, ou pequena observação a respeito do juízo de Deus. As pessoas elas leem a Bíblia, mas elas não prestam atenção no que elas estão lendo. Elas passam os olhos e falam, Deus vai vingar. Só que a Bíblia foi escrita não só contando histórias das pessoas que tiveram a fé em Deus, daqueles que se perderam no meio do caminho, como vários reis se perderam, profetas se perderam, muitos ditos servos de Deus se corromperam ao longo da sua jornada e eles se perderam feio, se perderam gravemente. E o juízo de Deus começa no santuário. Então, meu irmão, preste atenção no que você está dizendo, postando, falando e expressando com a sua boca voraz. Preste atenção. Vamos lá, vai. Vamos pensar aqui no texto de Ezequiel 9, um texto pesado, difícil de digerir. Vamos passear pelo Antigo Testamento do Deus cruel que vinha e vingava tudo. Que não é bem assim. Ele dá ordem para que se mate sem dó a todos aqueles que se corromperam. Começai, pois, a destruição pela minha própria casa, o templo. Como é que é? Começai a destruição pela minha própria casa. Meu irmão, presta atenção, velho. É pela própria casa. E você que adora o dinheiro, o money. Olha só, Malaquias não é só um texto de dinheiro. 3,5 diz assim, eis que virei a vós outros, trazendo juízo. Muito em breve havereis de testemunhar contra feiticeiros, adúlteros e contra aqueles que mentem e juram falsamente. E contra todos aqueles que exploram trabalhadores em seus salários, que oprimem o órfão e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. Que engraçado, com tantas emissoras religiosas, desrespeitando a torta e a direita, sindicalismo,
funcionários, obrigando os negros a trabalhar 15, 16 horas, não pagando os tributos, negando aumento, explorando funcionários e dizendo que é ministério. Tome cuidado, irmão. Malaquias não é só trazer todos os dízimos à casa do tesouro, não, viu? Todos quanto exploram os trabalhos em seus salários. Então, meu queridão, se você tem alguma dívida para acertar com algum funcionário, acerte, meu velho. Anda pela linha reta, falar a verdade cada uns aos outros em amor e assim cumprireis a lei. Ai, Cláudio, mas está muito pesado, porque agora estamos na época da graça. Ok. 1 Pedro 2,8. Pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Mas não era esta parte que eu queria, não. A parte que eu queria não está aqui. E aí eu me pego numa situação embaraçosa, mas eu vou dar um enrolation aqui, vou abrir de novo o aplicativo e possivelmente eu acho. Mas existe um trecho aqui, pois chegou a hora, 1 Pedro 4, aqui ó. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, não pelo mundo, não pelo carnaval, não pelas casas de prostituição, não pelos botecos, não pelos... põe a imaginação para funcionar. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Outro dia, eu queria fazer um negócio bem curto, não vou me prolongar muito não. Outro dia, um cara que eu respeito muito, acho que vai ser a primeira parte de uma série de conversas que eu gostaria de ter com vocês sobre isso. O Deus que eu não quero. Esse Deus que alguns de vocês acreditam, velho, eu não quero. O Deus que fica lá postando na internet que foi bem feito, eu não quero. Isso aqui eu quero distância desse cara. Esse cara é voraz, é maldoso. E está fora daquilo que eu entendo como o Evangelho de Jesus Cristo. E também baseado naquilo que a gente leu aqui, presta um pouco de atenção. Não passe o olho pela palavra, leia ela. Voltando. Um certo camarada meu, um dia, mandou um videozinho falando do porquê que John Lennon tinha sido assassinado. E eu não respondi pro cara. E ele brigou comigo. Falei, não, porque você tinha que ter respondido. Eu falei, o quê? Não, porque o que você acha? Eu falei, não acho nada, John Lennon foi morto por um louco. Não, porque os Beatles disseram e ele falou que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus. Ó, temos duas linhas de pensamento aí. Ou o John Lennon falou do mundo globo, porque Jesus até então era conhecido apenas naquela região central do Oriente Médio, ok? Ou ele falou isso. Ou ele realmente quis dizer que os Beatles é uma banda famosíssima no planeta e foi mais importante e mais famosa que Jesus. X. Agora, as pessoas afirmarem que foi Deus que ficou chateado e mandou um cara matar ele, mas o Deus está atrasado, porque ele falou isso muitos anos antes de ser assassinado. Esse Deus está meio lento, hein? Tá parecendo um corredor aí que aposentou outro dia. Sei lá, viu? Tá bem devagar. Bem devagar mesmo. Então esse Deus eu não quero para mim, eu não acredito nele não. Então presta atenção. Esse meu colega, meu camarada falou assim, mas você deixa alguém falar assim do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro que Jesus é advogado, não precisa de advogado. Tá cheio de crente querendo advogar a causa do Evangelho e querer ser maior que Deus. Meu irmão, coloque-se no seu lugar, menos. Jesus é o nosso advogado. Você não tem que ser advogado dele. E eu falei isso para esse camarada, o que Jesus falou quando estava sendo massacrado na cruz? Para os romanos, para os zombadores e para os religiosos que estavam de plantão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nossa atitude tem que ser de amor, gente, pelo amor de Deus. Usa um pouco disso aqui, quando você entrar na casa, na igreja, que é assim que você conhece, use o seu cérebro junto, não precisa deixar numa caixa. Pense, ok?
Isso aí é só um comecinho de uma coisa que precisa ser dita antes que vire uma loucura, porque a volta de Jesus, um dos sinais, não são as guerras, terremotos, crimes e maldades que aumentaria. Um dos sinais, eu já falei isso e vou repetir, da volta de Jesus é que o amor de muitos se esfriaria. E se você compartilha de coisas do mal, mesmo indo em um local dizer que vai cultuar a Deus, você realmente está trazendo Jesus mais perto. A sua volta está próxima, não por causa dessas desgraças, mas por causa do seu amor que está se esfriando. Pense nisso, toma cuidado com o que você vai escrever sobre qualquer assunto, beleza? Temos que edificar uns aos outros e fazer a coisa ser diferente. Deus abençoe, a gente volta outro dia aí. Tem mais coisinhas para falar sobre isso. Valeu!